No começo não estava ouvindo. Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Está certo? Então vamos louvar agora, em nome de Jesus, todo mundo ficando de pé. Vamos louvar. Vai cantar? Som. Boa noite, igreja. Tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Que a gente venha entoar o louvor ao Senhor. Somos gratos porque temos vida. Somos gratos porque o Senhor habita no meio da gente. Amém? Então, no meio dos louvores, Ele habita. E com isso, a gente vai adorar esse Deus. Amém? Com palmas. Vamos lá. Senhor, este lugar. Com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Eu quero te ouvir. Pensa isso essa noite, vai. Toca-me, eu quero te sentir. Senhor, nós somos livres para poder adorar o Senhor. Você crê nisso? Diga assim: eu sou livre. Diga isso: eu sou livre. E eu sou livre. Eu sou livre.
Nós somos chamados por Deus todos os dias. E esse Deus é um Deus que está presente. Esse é um Deus que caminha com a gente todo o tempo. E precisamos continuar convidando Ele para estar lado a lado com a gente. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós já arrumamos a casa, perdoamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perdoamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, derrubamos ela toda, preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Arrumamos a casa, derrubamos ela toda, preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Sobre o lugar de honra, quem Tu és. Sobre o lugar quem Tu és. E reconhecemos quem Tu és. E reconhecemos quem Tu és. Canta assim. E nós Te damos toda a honra, nós Te damos toda a glória, e nós Te damos toda a glória ao Cordeiro e ao Cordeiro que foi morto
nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que ao terceiro dia ressuscitou. E ao terceiro dia Ele se levantou. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso eu sou livre, por isso somos livres, por seu sangue lá na cruz. Foi seu sangue lá na cruz. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir que o Senhor venha inundar nossos corações nesse momento, Pai. Recebe a nossa adoração como igreja, Espírito Santo. Irmão, que essa noite você venha se entregar nas mãos do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus precisa ouvir a sua voz adorando Ele. Deus precisa escutar a sua voz. Ele precisa escutar uma canção que tem tempo que você não canta para Ele. Ele quer te visitar essa noite, então se entregue nesse momento. Que a sua adoração venha encontrar o céu nesse momento. Canta assim: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, e Senhor, te entregamos nosso viver. E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. É viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito em verdade, cante. E Espírito em verdade, te adoramos, te adoramos. Porque eu nasci
por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, de presença, doce presença. Você que precisa de um renovo do Senhor, declare isso, pois o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Diga: E vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. É dessa presença que precisamos. Não é nada nessa terra que precisamos, é só da sua doce presença, Senhor. Só da sua doce presença, Jesus. Glória a ti, aplauda esse nome. Continuando nessa. Tudo que temos sentido nesse momento, na presença do Senhor. Feche seus olhos agora nesse lugar. Vamos fazer um momento de oração agora, lembrando de tantas vezes que sentimos essa presença e precisamos dessa presença e o Senhor fala aos nossos corações. Nós temos tantas pessoas que aqui, irmãos nossos, que estão necessitando das nossas orações. Então agora você vai baixar os seus olhos, vai lembrar de uma pessoa que poderia estar aqui do seu lado hoje, mas não está nesse momento. Lembra dessa pessoa, tira 5 minutos para você orar por essa pessoa. Mas lembra também daquelas pessoas que não podem estar aqui, como nosso irmão Kaiser, né, que está passando por essa luta, a saúde dele. Mas lembra também de orar pelo Lucas. Nós tivemos aqui com a gente a mãe do Lucas, ele passou por um transplante de rim, ele está se recuperando, mas ele precisa das nossas orações. Então, feche seus olhos, olha agora, fale com o Senhor, peça a Deus para te lembrar daquelas pessoas que estavam do seu lado e não estão mais aqui, daqueles que poderiam estar aqui e não estão. Vamos orar. Vamos orar por cada um deles. Deus, louvado seja o teu nome, porque podemos sentir a tua presença no nosso meio. E a tua presença, ela não vem sem que haja transformação nas nossas vidas. De tudo que podemos fazer ou pensar, a única coisa que eu posso nesse momento é render glórias ao teu nome. Nós colocamos agora a vida de tantas pessoas que poderiam estar aqui e não estão. Senhor, tantos nomes vêm à nossa cabeça, seja ele jovem, adolescente, que poderiam estar aqui e não estão. Tu sabes de todos os motivos, tu sabes de todas as coisas. Nós te pedimos que o Senhor, nessa noite, visite cada um deles, trazendo esperança ao coração deles, derramando tua graça e o teu amor. Pai, mas também traz consolo àqueles que não podem, que poderiam, gostariam de estar, mas não podem. Seja por motivo qual for, motivo de doença, Senhor, que o Senhor esteja derramando tua cura sobre eles. Nós cremos num Deus que tem poder para ungir médicos, mas também para fazer milagres. Porque nós somos daqueles que acreditam nos milagres. Porque nós vivemos todos os dias milagres nas nossas vidas. Então, Senhor, vai visitando cada um deles, tocando agora no teu Santo Espírito, Pai. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, que pode todas as coisas.
Então, Deus, derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama o teu amor sobre cada um deles. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que estão doentes, que não podem estar aqui, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê saúde, que o Senhor restaure, Senhor, todo o tempo. E aqueles que poderiam, não podem, que o Senhor derrame a tua graça também sobre eles, sobre o teu amor, que eles possam se sentir abraçados por ti nesse momento. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e derrama graça sobre nós. Continua a conduzir esse culto e abençoa, Senhor, cada vida que está aqui. Nesse momento, que o teu Santo Espírito esteja derramando a tua graça e o teu amor sobre nós. Porque tudo que precisamos todos os dias é a tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Por isso te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria um momento de dedicação de bens. Você que veio preparado para ofertar ou dizimar, você pode vir aqui à frente. Mas muito mais do que isso, é um momento também de você dedicar a sua vida. Se você está contente, feliz por tudo que Deus tem feito nesses dias, dedique sua vida ao Senhor. Entregue seu coração a Ele, porque é Ele quem faz. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto a banda louva, você pode estar trazendo seus documentos. Amém? Quer convidar as irmãs a levantar, louvar ao Senhor mais uma vez? Essa canção é uma música autoral da gente. A gente faz parte de um ministério chamado Pregadores de Evangelho. E a gente tem alguns encontros que a gente faz, algumas reuniões. E é tremendo ver como Deus age no nosso meio. E algumas canções que surgem dessas reuniões, quando a gente compartilha com outras pessoas, vidas são curadas, vidas são transformadas. E a gente sempre gosta de levar isso para outros lugares. Eu peço que você escute essa canção, mas cante também ela fácil. E eu espero que você venha assim inundado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa música fala somente do nome dele, que ele é capaz de fazer muito mais do que pensamos, do que pedimos. Só ele que pode fazer o impossível. Então que você venha confiar nesse nome. Amém? Começo e o fim, o Pai o exaltou, o Filho de Davi, com glória triunfou, do soberano Rei, o anjo do Senhor, Cordeiro e Leão, o Santo grandioso, a morte ele venceu, o grande Salvador. Não há poder maior do que o nome de Jesus. A morte ele venceu, o grande Salvador. Não há poder maior do que o nome de Jesus. Começo e fim, o Pai o exaltou, o Filho de Davi, com glória triunfou, o soberano Rei, o anjo do Senhor, Cordeiro e Leão, Santo grandioso, a morte venceu, o grande Salvador. Não há poder maior do que o nome de Jesus. A morte venceu, o grande Salvador. Não há poder maior do que o nome de Jesus. Poderoso,
Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos em Teu nome para louvor e honra da Tua glória. E aqui, Deus, nos dedicamos nessa noite para entregar nossa vida, entregar quem somos, entregar o que fazemos, porque dependemos totalmente de Ti. Há pessoas que vieram aqui à frente nesse momento com algo no coração que só o Senhor pode ler, decifrar, só o Senhor pode entender a profundidade desses corações. E pedimos aqui, Pai, como igreja, que o Senhor possa atender, ouvir, abraçar, entregar, Senhor, responder conforme a Tua vontade. Porque sabemos que ela é melhor, ela é magnífica e ela é perfeita. Nos ajuda, Deus, todos nós recebermos a Tua vontade, Deus, em nossa vida com gratidão. Esperar no Senhor, glorificar o Senhor na resposta e assim sempre dedicar a Ti tudo o que somos e que fazemos aqui, Deus. Assim, Deus, receba, Deus, também nossos dízimos, nossas ofertas, tudo que foi entregue a Ti, Senhor, que seja bem administrado como mordomos que somos, a fim de que a igreja continue crescendo em todas as áreas e Teu nome seja sempre exaltado em tudo que ela fizer. Nós te oramos, Pai, agradecido por esse culto, por essa conferência, por esse congresso dos adolescentes e jovens, por tudo que o Senhor já fez nesses dias e continuará fazendo em nossas vidas. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim de agosto, ao fim desse mês. E como foi abençoado, né? Quantas palavras de vitória nós recebemos durante cada pregação. E eu estava conversando com o meu querido marido e nós estávamos falando sobre os lançamentos que a sociedade vem trazendo ao longo do tempo, das gerações, para aliviar o estresse. Há um tempo atrás, lançaram um spinner, vocês lembram? Que ficava girando assim? E falava que era para quê aquilo? Para tirar o estresse, para tirar a ansiedade. Hoje nós temos o Bob Good, que diz que você pinta e você fica calminho, relaxado. Na minha época, a gente tinha Tamagotchi,
Quem já teve Tamagotchi? E aí depois teve uma época também que surgiu o slime. Vocês lembram disso? Que foi uma febre. As pessoas compravam material para fazer em casa. Façam o seu slime. Com glitter, sem glitter. Sempre tem surgido alguma coisa. Quem lembra de mais alguma coisa que surgiu? Hã? Ah, é aquelas bolinhas, né? Que tudo para desestressar. Só que tudo é momentâneo. Tudo é passageiro. Daqui a pouco a indústria precisa lançar outra coisa, porque aquilo já não dá mais conta. E hoje, pela manhã, o pastor Rafael estava falando sobre a alegria eterna, a felicidade eterna. Quando a gente tem a certeza do Senhor Jesus nas nossas vidas, a gente tem uma alegria que não é momentânea. O estresse ele vai existir porque faz parte, é inerente, né, ao ser humano. Mas a gente aprende com o Senhor a ter domínio próprio, os frutos do Espírito. E a gente vai sendo trabalhado, a gente vai sendo lapidado através disso. E a gente estava refletindo sobre isso, né? Como é interessante. Daqui a pouco vamos lançar alguma outra coisa, alguma outra ferramenta. Mas só quem tem Cristo no coração tem a certeza de ter a paz, de botar a cabeça no travesseiro e ter a paz que excede todo entendimento. E como é bom, como é maravilhoso isso, né, irmãos? E é por isso que a gente não se cansa de dizer que precisamos ecoar essa felicidade eterna, que precisamos ecoar isso que faz tão bem pra gente. Sabe quando você come um doce numa padaria e você fala assim: caramba, eu preciso levar isso aqui lá pra minha casa, para os meus parentes experimentar, porque é tão bom que você quer que o outro experimente. O que Jesus fez na minha vida, na sua vida, é tão incrível, tão maravilhoso, que a gente não pode se fechar e aproveitar só para nós mesmos. Precisamos fazer com que outros conheçam e experimentem isso. Amém? Então a gente vai fazer um momento, né, que era aqui para os meninos terem feito, mas eles pularam. Nós vamos fazer um momento de selfie agora, que é o momento de você ecoar essa verdade, essa esperança. Você faz uma selfie aqui no culto, você marca, você pode botar na sua rede social, você pode botar no seu grupo de família, num grupo de WhatsApp, falando onde você está. É uma forma de você também anunciar essa verdade. Então vamos lá, hein? Cadê os celulares com as selfies? Vou tirar selfie aqui com meu amigo. Pode tirar selfie de novo. Coloca lá no Instagram, @eco.ibmm. Eco é em inglês, não, coisa chique assim. IBMM. @eco.ibmm. Eu sou. Ontem nós colocamos, né? Eu sou a voz que anuncia esperança. Marca a gente para a gente poder repostar. Antes de anunciar o nosso pregador dessa noite, tem uma imagem para passar de um aviso. Tá aí. Nós falamos hoje de manhã, né, dessa integração que está acontecendo com a juventude, e nós temos na próxima semana, que é o mês de setembro, que nós estamos iniciando o mês de missões na nossa igreja, nós temos uma reunião da juventude. Show? E tá pequenininho. Que horas, Lucas? É 5 horas, né? 5 horas, então, vai ter um encontro da juventude. Assim como tem o encontro dos adolescentes, o encontro das mulheres, 5 horas, no próximo domingo, vai ter o primeiro encontro dos jovens. Então, anuncia.
Oi, Fraga, esse oi. Então anuncie para que mais jovens possam vir e possamos educar mais essa esperança que é Jesus. Bom, quero falar agora para vocês de um camarada chamado Lucas Castro. Lucas Castro é estudante de engenharia de produção, serve ao Senhor com dedicação, atuando como professor da Escola Bíblica Dominical, na liderança da juventude e como integrante do vocal da equipe de louvor da IBNM. Tem como amado de sua alma Jesus Cristo, por Ele e para Ele vive, desejando que sua vida reflita a glória de Deus em tudo que faz. Recebam Lucas Castro nessa noite. Tô vendo que é. Tá bom. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Hoje eu sou vergonhoso. Aí a Noemi faz isso? Oh. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 10. Cara, que demora mais. Que demora mais. Demora desde que eu estar aqui. Nossa, demorou tempo sem classificar. Então, só com a vida traduzir e simplificar. Porque isso eu queria que aprender a entrar. Não, cara, eu tô querendo. Isso é uma coisa é traduzir, outra coisa é simplificar. Traduzir é. A gente não conseguia aprender o que quer. Sabe? É buscar não. Amém. Vamos estar lendo esse texto, Romanos capítulo 10. Nós hoje vamos estar falando sobre a justiça proveniente de Deus. Peço que vocês coloquem de pé para estarmos lendo esse texto. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 15. O texto diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão
se não forem enviados. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, eu venho agradecer, Senhor, pela oportunidade de, ó Deus, ouvirmos a Sua palavra nessa noite. Senhor Deus, que Sua palavra seja pregada aqui, que venhamos colocar em nosso coração, Pai. Que ela não venha ser roubada do nosso coração, mas que venha, Senhor Deus, ficar aqui e dar frutos, Senhor Deus, para o Seu reino, para a Sua glória, para o Seu louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, podem se assentar. Amém. Bom, como eu disse, nós vamos estar falando sobre esse texto. Esse texto ele vai dizer sobre a justiça proveniente de Deus. Mas antes de entrarmos no texto, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para que logo em seguida a gente fazer essa introdução da carta, a gente voltar aqui no texto. Bom, o autor de Romanos, ele é bem conhecido, nem é contestado, porque é bem claro, até mesmo para os mais céticos a respeito das Escrituras. O autor é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi um grande bandeirante do Evangelho. O local e a escrita que foi escrito Romanos provavelmente foi escrito da Grécia, por volta do ano 55 a 57. Bem provável que tenha sido escrito entre o período em que Nero estava no império, né, como imperador, e ainda não estava naquele modo louco dele. Né? Ele ainda estava governando, inclusive, antes de ele dar louca no Nero, ele foi um imperador muito bom. Né? Pode ficar esquisito falando isso, mas ele foi um imperador muito bom em questão de conquistar e fazer o Império Romano crescer. E provavelmente Romanos foi escrito nessa época. Isso também explica bastante Romanos capítulo 13. Né? Romanos capítulo 13. Quem já pensou e juntou um com o outro entendeu. Essa igreja provavelmente ela foi fundada por judeus que se converteram no Pentecostes, né? E após eles, ali no Pentecostes, né, mais de 3.000 homens se converteram. Após os judeus retornarem para Roma, eles fundaram uma comunidade ali em Roma. Tempos depois, Cláudio, né, o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma e só ficou os gentios lá naquela igreja em Roma. Mas depois ele voltou atrás, Cláudio, e os judeus retornaram para Roma, ficando então judeus e gentios naquela igreja. O principal tema dessa carta, a carta aos Romanos, se a gente pudesse colocar em uma frase, seria a justificação pela fé. Seria o grande tema, né, que é também falado lá em Abacuque, como a gente viu hoje aqui na EBD. Aqui no capítulo 10, Paulo ele vai mostrar o erro dos judeus em tentar buscar se justificar diante de Deus, em tentar buscar, através das obras deles, encontrar um meio de salvação pelas próprias obras dele. Eles rejeitaram a justiça que procede de Deus e tentaram buscar a própria justiça. E é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, tentar deixar isso um pouco mais claro. Se a gente, vamos agora entrar aí no texto em si, peço que você deixe aí aberto, versículo 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles aqui no caso são os judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo, ele era uma pessoa fervorosa, né? Ele não somente se importava com as pessoas no falar, mas ele colocava isso em prática. Ele era uma pessoa que orava pelos seus. O apóstolo Paulo coloca aqui, ele orava, ele suplicava a Deus a respeito dos seus compatriotas.
Ele coloca aqui que eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Os judeus era um povo que era muito temente a Deus, porém eles faziam sem entendimento daquilo que eles estavam fazendo. Eles eram tão tementes a Deus que o medo de pecar e de fazer transgredir algo, sabe? Eles criaram até leis que não estão nas Escrituras com medo de transgredir, de ser infiel a Deus. De tanto que era o zelo dos judeus por Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca aqui que eles tinham esse zelo, porém um zelo sem entendimento. Eles eram um povo bastante religioso, né? Os judeus eram um povo com muitas regras. E o problema dos judeus não era a falta de fervor espiritual, nem a falta de religiosidade. O problema deles era o zelo sem entendimento. O zelo sem entendimento. O que manteve Israel fora da salvação não foi a falta de religiosidade, mas a religiosidade fora da verdade. O que faltou não foi sinceridade, mas discernimento. John Stott, ele vai dizer que a sinceridade ela não basta, pois existe a possibilidade de alguém estar sinceramente equivocado. Então, não basta somente... já viu aquela pessoa que fala, não, eu sou uma pessoa muito legal. Lá eu gosto, o André sempre brinca que eu fico dando um exemplo lá do trabalho. Mas lá no trabalho acontece tanta coisa. Lá no trabalho tem uma moça que ela fala, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito boa. Tá gravando, né? Eu sou uma pessoa muito boa. Aí eu fico assim pensando, meu Deus, ela está equivocadamente errada. Está bem equivocada. E ela é sincera até com esse pensamento. E os judeus também, eles eram super sinceros. Eles seguiam a Deus e eram super sinceros na forma que eles seguiam a Deus. Porém, eles estavam totalmente equivocados, pois eles achavam que através da forma deles ser e de agir, eles iriam alcançar algum benefício diante de Deus. E essa moça ao trabalho é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa boa. Deus, com certeza, Ele me ama. Com certeza, eu vou conseguir algo porque eu sou uma pessoa muito boa. Falou. Amém. Amém. Aí teve um dia que eu tomei coragem e preguei o evangelho para ela. Preguei o evangelho mesmo, o evangelho puro e simples para ela. Ela falou, nossa, é isso mesmo? É, mas eu não acredito nisso não. Eu falei, amém. 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 Então os judeus eram super sinceros, porém eles estavam bem errados. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que era isso. Paulo era um fariseu, um judeu super fervoroso. Ele era o fariseu dos fariseus. Ele era super zeloso. Ele, por medo de pecar contra o Senhor, buscava seguir as leis nos seus maiores detalhes, até perseguir o povo de Deus. E ele sabia muito bem o que o povo dele os seus compatriotas estavam passando. Agora no versículo 3 ao 4 vai dizer o seguinte: porquanto, desconhecendo as justiças de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A ignorância dos judeus acerca do verdadeiro caminho da salvação levou-os a buscar o próprio caminho para a salvação. O ser humano, como eu falei, o exemplo dessa moça lá do trabalho, ele é assim. Ele acha que pelos seus próprios atos de justiça, em algum momento, ou quase sempre, vai alcançar algum benefício da parte de Deus. Lá em Isaías 64:6 vai dizer que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia para Deus.
são como trapo de imundícia para Deus. O ser humano ele acredita que pode chegar a Deus sem o único mediador que nos pode levar a Deus, que é Cristo. Lá em João capítulo 6, Jesus, falando aos discípulos, ele fala: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Ele não é um caminho, uma verdade, uma vida. Ele é o único. É um artigo definido ali. A lei ela foi dada para que o ser humano pudesse reconhecer quem ele é de fato diante de Deus. Ela foi dada para mostrar ao ser humano que ele é incapaz de chegar à vontade de Deus. A lei ela foi dada para que nós entendêssemos os nossos pecados e gritássemos por ajuda de Deus. A lei ela não foi dada aos judeus para que eles viessem seguindo-a, encontrassem algum favor diante de Deus. Quando Deus ele deu a lei, era para que as pessoas pudessem ver aquilo e falar: minha nossa, essa sua lei está num patamar muito alto, eu não vou conseguir seguir isso daí. Senhor, misericórdia de mim, porque se eu tiver que seguir isso daí para conseguir algum favor do Senhor, já era. Estou condenado, tem misericórdia de mim. Era isso que os judeus deveriam pensar. Eu não consigo praticar essa lei, estou lascado e, Senhor, se o Senhor não fizer nada, já era. A carta já pode, não tem o que fazer. Mas os judeus, na sua falta de entendimento, eles achavam que poderiam, através dos seus atos de justiça, encontrar algum favor diante de Deus, seguindo a lei. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Realmente, quem seguir a lei vai viver por ela. Quem conseguir seguir exatamente a lei, vai viver por ela. Mas quem consegue seguir exatamente a lei? Quem consegue cumprir os 10 mandamentos sem errar um único mandamento? Quem consegue seguir as mais de 200 leis do Antigo Testamento sem errar um único dia? Somente Jesus. Nós, seres humanos caídos, não conseguimos, porque o pecado ele quebrou o ser humano. Quando a gente fala do pecado, a gente entende que o pecado ele nos quebrou de uma tal forma que hoje a gente não consegue fazer obras de justiça diante de Deus que lhe agrade. Nós conseguimos até praticar boas obras uns para com os outros. Jesus ele falou: vós, sendo maus, sabeis praticar boas dádivas aos vossos filhos. Ou seja, de mim para com vocês, de vocês para comigo, a gente consegue. Agora, diante de Deus, não. As nossas obras são como trapos de imundícia. A gente aprende isso. Quem consegue viver pela lei? Quem consegue falar: Senhor, eu mereço a salvação porque eu sou uma pessoa muito boa. Desde o meu primeiro dia até o meu último dia, eu fiz exatamente o que a lei mandava, o que a lei pedia. Ninguém. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 10, vai dizer: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, vamos dizer que no dia eu consegui cumprir quase todas as leis, mas uma eu errei, já era. Para nós pecadores, tentarmos alcançar a vida eterna através da lei é como se tentássemos construir um castelo de cartas num vendaval. É impossível.
É impossível. A lei, ela diz, ó, se você cumprir o que está aqui, realmente, tu vai alcançar a vida eterna. Mas é uma missão impossível. Nós, seres humanos caídos, depravados como somos, não conseguimos alcançar nenhum favor diante de Deus através da lei. Era para os dois gritar: socorro, Senhor, nós não conseguimos, não somos bons o suficiente, somos pecadores, necessitamos de um Messias, necessitamos da sua misericórdia, necessitamos da sua misericórdia, da sua graça. Quando o ser humano ele pecou, Deus, ele, por ser justo, ele não poderia perdoar o ser humano sem que antes viesse punir o pecador. Deus, ele é justo. Ele não poderia simplesmente, o ser humano pecou, eu vou fingir que nada aconteceu, vou colocar aqui debaixo do tapete e vida que segue. Deus, ele é justo. Então, por ele ser justo, ele não poderia simplesmente ignorar o que aconteceu. O texto era claro, a palavra do Senhor era clara: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. A pena era certa, e era bem clara, era a morte. O ser humano, ele pecou, tudo estava perdido. Ia chegar o juízo final, os dias iriam se passar, a vida ia correr normalmente. Ia chegar o juízo final e todos seriam condenados. Todos seriam condenados, porque o ser humano pecou. O ser humano transgrediu a lei do Senhor. E seria justo Deus condenar todos, porque o ser humano pecou. Seria justo ele falar: estão todos condenados. Seria injusto ele nos perdoar sem que antes o pecador fosse punido. Seria injusto. É como se um juiz, ao pegar um ladrão e falar, a pena diz, se você roubar, você vai ser preso. E você só vai sair quando você cumprir isso daqui. Você não pode sair de jeito nenhum. Aí chega o cara lá, roubou, o juiz vai e fala: quase ninguém viu, está livre. Isso seria uma injustiça do juiz, porque a lei já existia e dizia que era para ele ser preso. A mesma coisa aqui. O texto é claro: o ser humano pecou, logo ele vai morrer. Então seria injusto falar para o ser humano: vocês estão livres. Então estava tudo perdido. Mas tem aí a conjunção adversativa, mas contudo, todavia, entretanto, foi enviado o Messias. Cristo, ele foi enviado de Deus Pai, e ele encarnou. Por que ele encarnou? Porque o ser humano pecou. E lá em Hebreus, capítulo 9, vai dizer que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Não há perdão. Remissão é perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. E se Jesus, ele veio para se colocar no nosso lugar, ele teria que encarnar, porque nós somos carne. Então, se ele quisesse ser o nosso representante, ele deveria encarnar. E o modo como isso deveria acontecer seria através de derramamento de sangue, porque o texto é claro: sem derramamento de sangue não há remissão. Então, por isso que Cristo ele encarnou. Ele derramou o sangue dele, ele tomou sobre si as nossas culpas, a nossa pena. A pena era a morte. Vocês erraram, agora vai ter consequências. E Cristo, ele coloca sobre ele, é imputado sobre ele a nossa culpa, e ele na cruz, ele cumpre morrendo, derramando o sangue dele, cumprindo a lei. Toda a vida dele ele cumpriu a lei, e ele era o Cordeiro de Deus. Somente ele poderia fazer isso. É errado até a gente falar que o ato de pagar
de pagar o preço para alcançar algo diante de Deus seria nossa. A cruz era para você. Na verdade, não era. Porque o texto era muito claro, né? O Antigo Testamento é muito claro. O Cordeiro ele tinha que ser perfeito. Quem é o Cordeiro de Deus? Que é perfeito. Quem é que é perfeito? A lei era bem clara, o Cordeiro o tempo todo, né? O tempo todo a lei ela mandava trazer um Cordeiro perfeito. E nenhum de nós aqui é perfeito. Então nenhum de nós poderíamos ser esse sacrifício diante de Deus. Então é errado falar que a cruz era para nós no sentido de pagarmos o preço. Seria para nós no sentido de condenação mesmo. É para nós mesmo, mas no sentido de pagar o preço e satisfazer a justiça de Deus é errado. Porque somente Cristo poderia satisfazer a vontade de Deus. Porque Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele é perfeito. Porque Ele é perfeito. Então agora faz todo sentido. Agora faz todo sentido falarmos de perdão. Agora faz todo sentido. Antes não fazia sentido nenhum Deus, lá do alto sublime trono dele, falar: vou perdoar a humanidade. Porque o pecador ainda não tinha sido punido. Então não fazia nenhum sentido. Porém agora, como sacrifício, o pecador ele já foi punido. Agora sim faz todo sentido em falar de perdão de pecados, porque agora a pena ela já foi cumprida em Cristo Jesus. Isso meu coração chega até a fazer um pouquinho mais forte, quase dar uma arritmia, porque é lindo demais. Porque agora, antes, como eu falei, ia chegar o juízo final e todos nós seríamos condenados. Mas Cristo, ao se colocar naquela cruz, Ele nos deu continuidade, Ele nos deu vida eterna. Ele foi aquele que falou: não, coloca sobre mim. Isso não vai terminar assim. Ele foi aquele que mudou toda a história. Ele foi aquele que mudou toda a história. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que na igreja nós precisamos falar de Cristo. Cristo ele tem que ser o centro da mensagem, o centro dos louvores, porque só faz sentido isso tudo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo. Versículo 6 a 8. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. John Stott, ele vai dizer, vou ler aqui para vocês: ninguém precisa escalar os muros do céu, nem descer as cavernas do Hades em busca de Cristo. Cristo mesmo veio e morreu, ressuscitou e encontra-se à inteira disposição de qualquer um, pela fé. O acesso é imediato, não precisamos fazer coisíssima alguma. Tudo que era necessário já foi feito. Já que Cristo está perto, o Evangelho de Cristo também está perto. Encontra-se no coração e na boca de todo crente. Nós, seres humanos, pecadores como somos, nós, com os nossos atos de justiça, não conseguiríamos alcançar a vontade, o favor, a misericórdia, a graça de Deus. Nós não conseguiríamos. Mas Cristo tudo fez. Cristo tudo fez. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a salvação ela não está longe no horizonte, longínquo, inalcançável, mas perto de nós. Em nossa boca, em nosso coração. O ser humano ele é incapaz, através de suas próprias forças, alcançar a vida eterna. Então Jesus, Cristo, ele fez tudo por nós. Glória a Ele eternamente. Glória a Ele. Cristo ele cumpriu a pena
em meu lugar, em seu lugar. E como eu recebo isso? O texto é claro, pela fé. Pela fé. Tudo que era necessário para que você e eu viéssemos ter uma reconciliação com Deus, Cristo ele fez. Cristo ele fez. E como eu recebo isso? Como eu recebo aquilo que Cristo ele fez por mim na cruz? Pela fé. Reconhecendo quem eu sou primeiro, que eu sou incapaz, reconhecendo que eu não sou digno, reconhecendo que eu mereço inferno, que eu não consigo cumprir a lei, que eu sou ruim mesmo. Eu preciso reconhecer isso. E em seguida, reconhecer o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez, e entregar minha vida a Ele em arrependimento dos meus pecados. Pela fé. Pela fé. No versículo 9 ao 13 vai dizer: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eu consigo receber essa salvação? Pela fé. O apóstolo Paulo responde: pela fé. O trajeto, a obra, aquilo que era necessário para nós encontrarmos favor diante de Deus, foi feito por Cristo. Ele fez tudo. Na cruz ele gritou: tetelestai, está consumado. Era o que faltava. Ele é o cordeiro lá de Apocalipse que abre o livro que estava fechado, que ninguém poderia abrir, que ninguém conseguia abrir. Aquele livro era o desenrolar da história. Ele, o sacrifício dele, fez um novo desenrolar da história. Somente nele a gente encontra vida eterna. Cristo ele é o único caminho para a vida eterna, para o perdão dos pecados. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Se hoje em seu coração você confessar Cristo Jesus com sua boca, primeiro em seu coração, sendo convicto daquilo que está confessando, sendo convicto que é pecador, que não merece o amor de Deus. Se você confessar lá dentro, se você reconhecer isso lá dentro e confessar com tua boca, você recebe a salvação. E versículo 13 é lindo, que vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí entra o versículo 14 ao 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A lógica aqui do apóstolo Paulo é bem simples. Se Cristo é o único caminho, porque foi Ele que cumpriu as exigências da lei, foi Ele que se colocou sobre a justiça de Deus e saciando-a, porque o texto diz que agradou o Senhor moê-la. Cristo, Deus Pai, ele aceitou o sacrifício de seu Filho. Ele aceitou o sacrifício de seu Filho. E é através de Cristo, reconhecendo a obra dele, que eu recebo a salvação. O apóstolo Paulo ele chega à conclusão: se é somente através de Cristo que eu consigo receber a salvação, então, se a pessoa ela não ouvir o Evangelho, a pessoa não vai ser salva. Se a pessoa não ouvir de Jesus Cristo, a pessoa ela não vai receber a salvação.
É bem simples, é lógico. Se é através de Cristo que eu recebo a salvação, então eu preciso falar sobre Cristo. Como, porém, invocarão aquele que não crer? Como uma pessoa ela vai entregar a vida a uma pessoa que nem nunca ouviu falar? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, esse texto aqui é super interessante, que vai dizer assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação. Aqui é dito pelo apóstolo Paulo o método. Qual é o método que Deus ordenou para que viéssemos anunciar a salvação? A loucura da pregação. Não existe outro método. O único método que Deus colocou para que venhamos anunciar a salvação, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, é necessário que eu e você venhamos anunciar a esperança. É necessário que eu e você sejamos boca de Deus aonde nós estivermos. É necessário que eu e você sejamos boca de Deus na faculdade, na escola, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, porque é pela loucura da pregação, anunciando Cristo Jesus, que as pessoas vão crer, que as pessoas terão fé. É necessário. Conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. São formosos pela mensagem que o leva, pelo evangelho da graça, pelo evangelho da reconciliação, da salvação. Essa é a mensagem mais poderosa do mundo. A mensagem mais poderosa do mundo não é aquela que os políticos carregam, ou os grandes comunicadores lá fora o levam. Não, a mensagem mais poderosa do mundo é o Evangelho. Pois é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você carrega consigo a mensagem mais poderosa do mundo. E não tem governo, não tem império, não tem cidade, não tem presidente que consiga parar isso. Uma vez eu ouvi que o Evangelho é como um leão. Só basta você soltar. Só basta você soltar. Então seja um canal de Deus. Seja bênção na vida das pessoas. Cristo ele precisa ser anunciado para que as pessoas venham reconhecer e, tendo fé, serem salvas. Então talvez aqui sua vida tenha sido somente para satisfazer a sua vontade. Talvez seus planos somente tenham sido: vou fazer isso porque eu quero chegar a isso, mas você não colocou nos seus planos propagar o reino de Deus. Talvez seja um momento de nós, me coloco sempre me coloco, de nós recalcularmos isso e começarmos a pensar diferente, porque o reino de Deus ele precisa ser anunciado. Existem pessoas que estão precisando, estão sedentas, que estão perdidas, que precisam que eu e você anuncie o Evangelho, pela loucura da pregação. É a loucura. Deus ele chama você, ele me chama para isso. Amém? Sim, agradeço a oportunidade. Essa mensagem é loucura, porque a visão do mundo é completamente diferente. É loucura porque é graça. E nós vivemos num contexto onde as pessoas sempre querem retorno. Elas querem se auto-justificar, querem fazer alguma coisa para ganhar outra. Mas é loucura. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Igreja, nós precisamos anunciar, ecoar essa esperança. Nesse mesmo texto, ele fala: a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até o confim do mundo. Precisamos anunciar essa esperança. Precisamos, diante do mundo tão perdido, tão doido, onde as pessoas, como foi falado aqui pela Noemi, têm buscado através da tecnologia, hoje em dia nós temos até psicólogos por IA. Que doideira, gente. Nós estamos cada vez mais nos afastando uns dos outros. Jesus, ele veio para reunir o seu povo, para que sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. A esperança em Jesus. Baixe seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua palavra, Senhor, foi anunciada nessa noite, e nós cremos, Senhor, que ela falou aos corações das pessoas aqui presentes. Umas para que da urgência de anunciar, como foi falado, quão belos são os pés que anunciam as boas novas. Talvez outros aqui nessa noite, cansados, sobrecarregados, entendem a sua palavra, Senhor, e reconhecem que a única esperança está em Cristo Jesus. Seu Espírito Santo, nessa hora, está ecoando dentro das nossas almas, Senhor. Ó Pai de amor, é o nosso desejo, Senhor, que possamos, ó Pai, te conhecer em espírito e em verdade, Senhor. Ó Pai, queremos ser transformados por Ti. Ó Pai, não aguentamos, Senhor, mais o sofrimento. Ó Pai, não queremos mais lutar contigo, Senhor. Não queremos mais viver através de mim mesmo, Senhor, e arrumar, ó Pai, desculpas para tentar algo, Senhor. Mas hoje, Pai, eu quero me reencontrar contigo. Talvez alguém aqui, nessa noite, estava trilhando muito bem o caminho do Senhor, mas por algum motivo perdeu a força, se afastou, ou está sentado no banco, não querendo fazer nada. Mas a tua palavra proferida nessa noite através do teu servo nos convoca a anunciarmos essa esperança. E a palavra diz: se o Senhor, quem crê no Senhor será salvo. Se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer no nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, fale nessa hora no nosso meio, Senhor. Esteja operando, Senhor, cura de dificuldade, de perdão. Cura, Senhor, por algo que tem nos impedido de viver a plenitude da graça em Jesus, Senhor. Ó meu Pai, ó Senhor, a Tua voz ressoa no nosso meio, Senhor. Complete a Tua obra através do Teu Santo Espírito, Senhor. E o Espírito Santo de Deus faz um convite nessa hora. Se você que entrou aqui e reconhece que diante
das circunstâncias, talvez você tenha vivido religiosamente, como disse a tua palavra, Senhor, debaixo de lei, Senhor. Mas hoje nós entendemos que nós não temos condições nenhuma de nos salvar, meu Pai. É só através do sangue do Cordeiro. E nessa hora, eu reconheço que Jesus Cristo tem poder para modificar a minha vida. Se você crê nisso, nessa hora, levante a sua mão onde você está, que eu vou orar por você. Alguém aqui nessa noite que está falando, Senhor, eu andava desgarrado, eu estava perdido, sem esperança, como a parábola do filho pródigo. Mas nessa noite, você quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Você quer fazer marcas. Você quer ser aqueles pés que são chamados de formosos, que anunciam as boas novas, a começar em ti. Se você quer isso, só fazer um sinal, levante a sua mão, que nós iremos orar por você. Alguém aqui nessa noite que quer fazer esse voto com o Senhor? Não. Todos já são salvos, glória a Deus. Então agora é hora de vocês anunciarem a esperança. Se todos nós somos salvos em Cristo Jesus, nós não somos salvos para ficarmos satisfeitos e sentados, mas nós somos salvos para ecoarmos a voz da esperança nesse mundo perdido. Que nós sejamos a resposta para essa geração. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esse mês, Senhor, por esse congresso de adolescentes, Senhor, por cada palavra proferida aqui nesse púlpito, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela vida do William, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do Andrei, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essas vidas que tomaram a decisão ao seu lado, Senhor. Muito obrigado pela vida do Henri, Senhor. Ó Pai, que aonde eles estiverem agora, eles possam também estar sendo solidificados na Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Pai, esteja fazendo morada nas nossas vidas, Senhor. E que nós possamos testemunhar da alegria de Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome do Senhor. Amém. E agora vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Vamos adorar? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, e mesmo assim me amou, e mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua
todo vazio que havia em mim. Hoje é tua morada, a minha alma mudava e nada me completava. A tua presença de volta em mim, minha vida foi transformada. Em ti nós somos transformados. E quem é esse que é assim sabe não me condenou? No lugar da morte minha o cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Quem é esse que é sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou, o cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Aleluia, aplauda o Senhor. Queria chamar o Lucas aqui na frente. Como a gente tem feito aqui, a gente tem uma lembrancinha também do pregador dessa noite. Que Deus continue abençoando sua vida. Você continue sendo usado por Deus. A gente está encerrando, né, esse primeiro congresso de adolescentes aqui. Mas eu quero encerrar do jeito que a gente começou. Vamos lá? Boa noite! Abra suas casas! Acabou! E tem cantina. A cantina vai funcionar na cozinha lá de fora. Então, vão lá, contemplem comunhão e Comida. comida para todo mundo. Valeu, gente. Muito obrigado! Até agosto que vem. Aleluia, eu sou,